Como devo tomar decisões? Devo esperar a resposta de Deus ou tomar as minhas próprias decisões? A gente tem que buscar essa resposta à luz da Bíblia e à luz de toda a Bíblia, quando a gente vê os homens de Deus caminhando em obediência e submissão a Deus e aos seus mandamentos. O que a gente consegue perceber é que em alguns momentos Deus vai falar diretamente com os homens, com o seu povo, e em outros momentos Deus vai se calar. Na maior parte das vezes, Deus não fala diretamente aos seus filhos, mas Deus já nos deixou os seus valores e mandamentos. Quando Deus fala diretamente e Deus te pede algo em específico, neste momento, você tem que agir segundo a resposta que Deus já te deu, segundo aquilo que Deus já falou. Não tem por que você tomar a sua própria decisão contrariando uma ordem da parte de Deus. Agora, na maior parte das nossas vidas, e muitas vezes na nossa vida inteira, a gente não vai ter uma resposta específica de Deus. Mas Deus já nos deu todos os mandamentos e ordenanças que precisamos para, baseado nesse postulado, tomar a nossa decisão. E sim, tomar a responsabilidade pelas nossas escolhas. Deus, ele não vai viver no nosso lugar. Deus, ele não quer controlar a nossa vida em cada milímetro. Ele não quer dizer que hora que você vai entrar no banho, que horas que você vai começar a almoçar, que horas que você vai terminar de almoçar. Deus, ele não quer controlar a sua vida desta forma. Quando a Bíblia, ali no final dos evangelhos, Jesus vai dizer que ele vai voltar para o Pai, mas ele dá a ordenança: ide e fazei discípulos. E aí, hoje em dia, muitos pastores, já baseados direto no original, né, fazendo uma tradução mais fiel ao original, eles vão dizer que a tradução hoje é indo, fazei discípulos. Caminhando, fazei discípulos. Vivendo, fazei discípulos. Enquanto você vai vivendo, fazendo as suas escolhas, você vai vivendo conforme os ensinamentos de Deus. Você vai vivendo no amor de Deus. Deus não vai escolher a roupa que você vai vestir, mas Deus te deu valores a partir dos quais você vai ter discernimento para escolher uma roupa para vestir. Deus, ele não vai escolher exatamente a cidade que você vai morar, a não ser que ele tenha um propósito nisso, e aí ele vai te dizer. Mas na maioria das vezes as pessoas vão escolher um lugar para onde ir, para onde morar, porque passou num concurso, porque casou, porque teve uma oportunidade de emprego. E tudo bem, você vai vivendo e aplicando os mandamentos do Senhor e aplicando os valores de Deus em todas as áreas da sua vida. Sempre operando com verdade, decência, justiça, sendo uma pessoa boa, agradável, sendo uma Bíblia viva que as pessoas ao seu redor vão ler. É isso que Cristo está dizendo. Ele não quer que você, na menor das escolhas, transfira para ele essa responsabilidade e diga que não aceitou uma proposta de emprego numa outra cidade. Às vezes uma empresa estava selecionando um pessoal e te selecionou e você diz: eu fiquei orando, mas como eu não tive a resposta de Deus, eu não fui. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente percebe nitidamente que os discípulos, muitas vezes, eles iam tomando decisões de que para a cidade eles iam. Eles eram guiados pelo Espírito porque eles falavam movido pelo Espírito. Eles diziam aquilo que de Deus receberam, aquilo que Jesus os ensinou, era o que ele compartilhava com o povo. Então eles não falavam por eles mesmos, mas eles falavam aquilo que aprenderam da parte de Deus por meio de Jesus. Mas eles tomavam pequenas decisões o tempo todo. E a gente tem que aprender a tomar decisões responsavelmente, crendo em Deus, vivendo segundo os valores de Deus. A menos que Deus tenha um plano e um propósito muito específico para você e revele isso,
genericamente, eu não escuto a voz de Deus. Eu não ouço Deus dizer assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, dessa forma, desse modo. Mas a minha vida eu busco viver segundo os valores de Deus, segundo aquilo que Deus já nos ensinou, confiando que Ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente imagina. Mas não é que a gente vai ser controlado como fantoches. Não é dessa forma que a Bíblia coloca as coisas. E mesmo no Velho Testamento, que a gente vai ver muitas vezes Deus aparecendo para algumas pessoas, como Ele fala diretamente com Abraão, como Ele vai falar diretamente com Moisés. Às vezes, entre uma fala e outra, se passam décadas. Às vezes passa mais de 10 anos entre uma fala e outra, e você imagina se a cada decisão, pequena decisão da vida, que um deles tivesse que tomar, eles ficassem paralisados, parassem de viver, porque Deus não falou nada. E quando Deus fala, Deus não chega dizendo para Abraão assim, Abraão, você vai sair da tua terra. Você vai ir ali, você vai conversar com fulano, você vai fazer essa relação comercial, você vai ter isso, você vai criar esse animal dessa forma. Não. Abraão, ao longo do caminho, ao longo da viagem, vai tomando decisões. E tudo bem, mas as decisões devem ser segundo os valores de Deus, segundo aquilo que agrada a Deus. Agora, as decisões, a gente tem que entender que Deus nos deu uma vida para a gente viver. Só que Deus diz, viva segundo os meus valores. Viva sem abandonar a paz de Cristo. Viva o reino de Deus. Você, quando vive num determinado estado, o estado não controla a sua vida em todas as áreas, todas as suas pequenas decisões, mas você vive segundo as leis daquele estado. Quando a gente assume que é cristão e que a gente quer viver o reino de Deus, a gente quer fazer como a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensina, venha a nós o vosso reino. Você quer chamar o reino de Deus para a sua vida? Você entende que Deus passa a ser um rei que domina na sua vida e as leis dele você quer obedecer e tem prazer em obedecer. Mas isso não quer dizer que para cada milímetro de passo que você vai dar, você vai ter que ir lá no rei. Imagina se cada servo ali fosse no rei o tempo inteiro. Rei, eu posso ir morar na casa da minha mãe? Rei, eu posso fazer isso? Rei, eu posso estudar? Rei, eu posso aprender? Não, não é assim, gente. Você faz escolhas. Escolhe um curso, vai estudar. Escolhe um emprego, vai trabalhar. Escolhe uma boa pessoa que também tenha os valores de Deus. Case-se. Tenha filhos. Se não é do seu desejo, se você acha que Deus ele colocou no seu coração um desejo maior de levar a palavra dele e se dedicar à obra, vá. E permita que o mover de Deus e os valores